Durante muito tempo, eu fui, e às vezes ainda sou também, né? Refém dos meus próprios pensamentos. Cara, quantas vezes eu não me desentendi com alguém e me peguei horas ou às vezes até dias depois revivendo essa discussão com a pessoa e discutindo com ela mentalmente. Ou quando eu cometo algum erro, seja no trabalho ou na minha vida, eu me pego pensando assim, cara, eu sou muito burro, eu não faço nada direito. Ou quando eu tô planejando alguma coisa, querendo construir algo ou criar algo, e eu me pego pensando assim, cara, e se der errado? Se ninguém gostar? Se eu virar uma piada? Esse pensamento eu confesso que toda vez que eu vou gravar um vídeo aqui eu me pego tendo ele. São esses tipos de pensamento o que mais nos geram ansiedade, procrastinação, autossabotagem, depressão. E é sobre como isso acontece e sobre como nós podemos lidar com esses tipos de pensamentos que eu quero falar no vídeo de hoje. O meu nome é Diogo Fernandes. Aqui eu compartilho um pouco da minha história de vida e o que eu venho aprendendo sobre como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade. E o canal tá começando agora, então eu te convido a se inscrever aqui e a me ajudar com a primeira meta aqui desse canal, que é chegar aos primeiros 100 inscritos. E também deixa o seu like, isso me ajuda muito, 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 muito e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribui o vídeo para outras pessoas. Mas chega de enrolação e vamos direto pro conteúdo do vídeo. Desde que eu era criança, eu sempre tive a tendência, vamos colocar assim, de acreditar que as outras crianças estavam caçoando de mim. Sempre que eu via alguém conversando baixo, eu achava que estavam falando de mim. Toda vez que eu via alguém rindo, eu achava que estavam rindo de mim. E isso me levou a ser uma criança muito fechada, muito fechada. Na escola, normalmente eu tinha uma ou duas amizades que eu fazia com muito custo. E todas as outras pessoas eu achava que estavam contra mim. E se eu visse uma outra criança que eu era amigo conversando com outra criança ou brincando com outra criança, eu sempre achava que estavam falando mal de mim e eu me afastava dessa criança. Eu repeti esse padrão de comportamento durante toda a minha infância, durante a minha adolescência e até o início da vida adulta. Aí eu comecei a ler esse livro aqui, Terapia Cognitivo-Comportamentais para Leigos. Essa série para leigos é bem legal porque eles pegam assuntos que são complexos e destrincham de uma forma para leigos, como o próprio nome já diz. Então, até uma criança consegue entender algo que, se você fosse ler em outras literaturas, você talvez não entenderia. Eu, pelo menos, não entenderia. Esse livro me abriu a consciência para pensar sobre o meu próprio pensamento. Calma, que eu te explico. Mas eu quero te explicar através de um exercício mental. Pode ser? Se possível, eu quero que você feche os seus olhos agora e respire fundo. Eu quero que você passe 5 segundos sem pensar em nada. Quando eu disser já. 3, 2, 1, já. Perfeito. Pode abrir seus olhos. Eu pedi para você fazer esse exercício, mas eu tenho certeza que você não conseguiu não pensar em nada. Porque pensar em nada já é pensar em alguma coisa. Mas agora eu gostaria de refazer esse experimento de uma forma diferente. Feche seus olhos de novo e respire fundo. Quando eu disser já, eu quero que você perceba os pensamentos que surgem na sua mente por 10 segundos. Beleza? 3, 2, 1 e já. Perfeito, pode abrir os olhos. Talvez você tenha pensado em alguma coisa que eu te disse. Ou talvez a sua mente tenha divagado sobre algum assunto aleatório que não tenha nenhuma relação com o que eu estou dizendo aqui. O fato é que a sua mente está o tempo todo produzindo algum tipo de pensamento durante 24 horas por dia. Até quando nós dormimos, a nossa mente continua produzindo pensamentos. E os nossos sonhos são apenas uma pequena fração desses pensamentos. Mas vamos nos manter aqui nos pensamentos de quando nós estamos acordados. Esses pensamentos que nós temos de 24 horas por dia
são formados no nosso fluxo automático de pensamentos. Esse fluxo é a corrente contínua de pensamentos da nossa consciência. Em um momento você pode estar pensando que tem que levar o seu cachorro para passear. Um segundo depois você pode estar pensando que está com fome e vai pedir um lanche. Um segundo depois você pode pensar naquele seu amigo do ensino médio que fazem 10 anos que você não vê. Não existe uma ordem lógica na formação desses pensamentos. Como o próprio nome do fluxo já diz, esses pensamentos são formados automaticamente. Nós não formamos eles de forma consciente e nem temos como impedir a formação desses pensamentos, como você mesmo testemunhou quando eu te pedi para não pensar em nada. A neurociência estima que esse fluxo gere cerca de 70.000 pensamentos automáticos por dia. Mas no meio desses pensamentos também surgem o que a psicologia chama de pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais são formas distorcidas de interpretar a realidade. Mas eu gosto de definir os pensamentos disfuncionais como pensamentos geradores de depressão, ansiedade, procrastinação, autossabotagem e sem nenhuma outra função além dessas. E agora você deve estar se perguntando assim: nossa, Diogo, mas como que só um pensamento pode gerar tanta coisa assim na minha vida? Será que é a lei da atração? Será que eu atraio aquilo que eu penso? E não tem nada a ver com isso. Mas para te responder essa pergunta, eu preciso te explicar o modelo cognitivo comportamental. Segundo esse modelo, de forma aqui muito resumida, porque senão esse vídeo teria mais de 1 hora de duração, todo pensamento gera uma emoção. Essa emoção vai gerar uma resposta fisiológica. E essa resposta fisiológica vai gerar um comportamento. Então vamos supor que você esteja gostando de alguém. E aí você pensa nessa pessoa. Esse pensamento vai gerar uma resposta emocional, compaixão. E essa emoção vai gerar uma resposta fisiológica. O seu cérebro vai liberar dopamina, que é conhecido como neurotransmissor do prazer, e ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. E tudo isso vai gerar um comportamento, seja de ligar para essa pessoa e perguntar como foi o dia dela, chamar ela para sair ou beijá-la. Basicamente, todos os nossos comportamentos são formados dessa maneira. E até aí tudo bem. O problema acontece quando algum pensamento disfuncional surge no nosso fluxo automático de pensamentos. E aqui voltamos para mim, quando eu era mais jovem, pensando que todo mundo estava contra mim e ria de mim pelas minhas costas. Esse é um típico pensamento disfuncional chamado leitura de mente, que é quando nós achamos que sabemos o que os outros pensam sobre nós e normalmente sempre acreditamos ser coisas negativas. Por exemplo, quando a gente pensa, cara, eu tenho certeza que fulano não gosta de mim. Ou quando o nosso chefe chega no nosso setor de trabalho e pensamos que ele está vendo 1000 defeitos na forma como trabalhamos. Esse pensamento também vai gerar uma resposta emocional. Nesse caso, pode ser de raiva da outra pessoa que acreditamos não gostar da gente, ou medo do nosso chefe achar que somos péssimos profissionais e demitir a gente. Essa emoção também vai gerar uma resposta fisiológica. Nesse caso, o nosso cérebro pode liberar cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, e adrenalina, que é um neurotransmissor que nosso cérebro libera para quando estamos ou acreditamos estar sob alguma ameaça. E como comportamento, podemos nos fechar e evitar contato com outras pessoas, assim como eu fazia. Podemos nos tornar pessoas que estão sempre em conflito com os outros, porque pressupomos que o outro está pensando algo negativo de nós, e aí arrumamos brigas e conflitos com eles. E outros exemplos de pensamentos disfuncionais são aqueles que eu falei no início do vídeo. Quando eu erro alguma coisa e digo pra mim que eu sou burro e não sei fazer nada direito, na verdade o que eu tô tendo é um pensamento disfuncional de autorrotulação, que é quando eu coloco um rótulo negativo em mim mesmo, que não necessariamente é verdade, mas de maneira inconsciente eu acredito nisso. Ou quando eu fico revivendo discussões que eu tive há dias atrás, na verdade o que eu tô tendo é um pensamento disfuncional de ruminação. Eu estou ruminando e revivendo situações que já foram, já passaram. E existem inúmeros tipos de pensamentos disfuncionais. E eu não vou entrar aqui em cada um deles, porque senão também esse vídeo ficaria muito longo. Mas me fala aqui nos comentários se você tem interesse nesse tipo de assunto. E aí eu posso fazer um vídeo só falando sobre os pensamentos disfuncionais. Ou quem sabe posso até fazer uma série, onde em cada vídeo eu falo sobre cada um dos pensamentos. Mas falando especificamente da minha vida, em todos esses exemplos que eu dei de pensamentos disfuncionais que eu já tive, imagina o tamanho do prejuízo
que eles não causaram na minha vida. Imagina o tanto de pessoas incríveis que eu deixei de conhecer porque ficava pensando que todos estavam falando mal e rindo de mim. Imagina o tanto de vezes que eu me auto-sabotei e procrastinei algum projeto porque eu me auto-rotulei como burro e imprestável. Imagina o tanto de tempo que eu deixei de passar com a minha família e com os meus amigos e com as pessoas que são caras a mim, porque às vezes eu tinha alguma discussão boba com algum deles, mas eu ficava ruminando aquela briga por dias e dias e dias. Imagino o tanto de ansiedade que eu já tive por ficar imaginando todo dia ruim que poderia acontecer no futuro. Cara, pode parecer uma besteira, mas a qualidade dos nossos pensamentos vai determinar a qualidade das nossas vidas. Quanto mais pensamentos disfuncionais nós temos, mais estresse, mais ansiedade, mais procrastinação e mais autossabotagem nós temos. E no médio a longo prazo, isso pode resultar em um transtorno de ansiedade generalizada ou em depressão. E aí, como que a gente faz para lidar com isso? Porque não tem como impedir os pensamentos disfuncionais de surgirem na nossa mente. E o que funcionou comigo foi desenvolver a minha autoconsciência, que é justamente a capacidade de pensar sobre meus próprios pensamentos e de observar eles e reconhecer esses pensamentos disfuncionais como sendo só pensamentos e não verdades absolutas. E se for necessário, questionar esses pensamentos. De falar assim, pô cara, será mesmo que as pessoas estão rindo de mim? Que provas eu tenho que elas estão rindo de mim? E não de algum assunto aleatório e engraçado que elas estejam conversando. Ou bater de frente mesmo com esses pensamentos e falar assim, Diogo, você não é burro. Você é um ser humano com qualidades e defeitos como qualquer outro ser humano. Você pode ser péssimo em exatas, mas você é ótimo em humanas. Você pode não ser organizado, mas você é criativo. Você tem qualidades e defeitos como todo mundo. Ou então falar, Diogo, você está ruminando uma situação que já foi, já passou. Foca em como você pode resolver isso daqui pra frente, porque o passado já foi, não tem volta. E eu falo sozinho mesmo. Eu questiono os meus pensamentos disfuncionais, eu bato de frente com eles, e eu chamo isso de gestão dos pensamentos. Eu preciso gerir os pensamentos que surgem no meu fluxo automático. Porque se eu permito que um pensamento disfuncional tome conta, já era, é ladeira abaixo. E aí vai acontecer todo aquele processo que eu já te expliquei, de pensamento, emoção, resposta fisiológica e comportamento. Mas quando gerimos um pensamento, nós interrompemos esse processo e ele não se desenvolve. E de início pode parecer meio esquizofrênico ficar falando sozinho e questionar os seus próprios pensamentos, mas com o passar do tempo, você vai meio que criando uma resistência mental e naturalmente o volume de pensamentos disfuncionais diminui. Então eu te convido a gerir os seus pensamentos disfuncionais e a questionar a veracidade das ideias que surgem na sua mente. E te convido também a deixar aqui nos comentários se o que eu falei para você fez algum sentido, se você concorda, se você discorda. E caso eu tenha te ajudado de alguma maneira, deixa o seu like aqui como uma retribuição. Como eu já falei, isso me ajuda muito. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais de quem eu sou, um pouco mais da minha história, do porquê eu resolvi criar esse canal, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui agora para você. Foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu explico um pouco da minha trajetória. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.